Olá, amigos. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Espíritas Livres. Mais um meio de divulgação da doutrina espírita. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, neste momento, estamos tendo a honrosa satisfação de receber o professor Cícero Marcos Teixeira, um grande expoente da doutrina espírita aqui no sul do Brasil, autor de inúmeros livros, palestrante e professor do Colégio de Aplicação durante inúmeras décadas, formado em Ciências Naturais, né, professor? Sim, Biologia. Biologia. E que recebeu carinhosamente o nosso convite para podermos abrir, então, as entrevistas de divulgação no nosso canal, e hoje sobre o tópico da transição planetária. Então nós cumprimentamos o professor Cícero, agradecendo muito a aceitação do nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e terei imenso prazer em colaborar com você, sobretudo nós que temos esse comprometimento em viver a filosofia espírita sem nenhuma intenção catequética, dogmática, sectária, no sentido de querer propalar que a doutrina espírita como ciência, como filosofia, como religião, mas não uma religião, seja a única verdadeira que vai salvar o mundo. Não é essa postura, porque nós estaríamos negando todo o pensamento kardeciano. Não é essa a nossa postura nem intenção. Professor, nós, nestes últimos anos, que somos participantes do movimento espírita, temos acompanhado muito um tema chamado transição planetária. Existem livros, inúmeros médiuns recebendo informações espirituais, os mentores se manifestando de todas as formas a respeito de um momento importante na vida terrena. Estamos acompanhando alguns filmes no sentido de que existe uma data preconizada por Chico Xavier, onde em 2019 haveria um tempo em que tudo poderia ocorrer de determinada maneira ou de outra maneira. Então, nós iniciamos o nosso encontro perguntando o que é essa transição planetária? Na perspectiva filosófica, científica e ética moral espírita, a transição planetária houve sempre ao longo da história cósmica do universo. São fases cíclicas em que todo o sistema atinge um ápice, um ponto de expansão, em que as interconexões energéticas, espirituais, etc., se defrontam harmoniosa ou desarmoniosamente, estabelecendo as crises necessárias, traumáticas, para promover a transição daquilo que está em desarmonia com a lei natural, e a lei natural é a lei divina, é a lei moral. Não faça ao próximo o que você não quer que seja feito para você. Então nós estamos vivendo, desde os tempos longevos da presença do Cristo no planeta, uma necessidade de reforma dos nossos costumes éticos, morais, espirituais, baseado no respeito ao próximo, baseado no amor ao próximo, conforme todos os grandes mestres de sabedoria perene que antecederam o advento do Cristo no planeta Terra. Então nós estamos vivendo essa condição da transição planetária do mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Isso, a doutrina espírita
é ímpar em dar detalhes extraordinariamente convincentes e em harmonia progressiva à medida que o progresso das ciências naturais, a física, a química, a biologia, a astrofísica, a astrologia, a astronomia e etc., vão apresentando uma série de fenômenos e descortinando novos horizontes no campo do conhecimento científico. Mas só o conhecimento científico e tecnológico não resolve. É importante que haja um acompanhamento evolutivo, ético-moral. É isso o nosso ponto, o nosso calcanhar de Aquiles, individual e coletivamente. Muito intelecto, muita ciência, mas pragmática, mas o lado moral, do respeito, da bioética, do respeito ao ser humano, seja ele quem for. Isso deixa muito a desejar. Nosso ponto nevrálgico, exatamente nessa grande transição planetária, nós atingimos um ponto, digamos assim, consciencial, de maturação e maturidade consciencial. Aliás, o Divaldo, há tempos atrás, alguns anos atrás, não tanto, ele anunciou na sua profunda forma de expressão e na sua mediunidade também tão magnífica quanto a do Chico, em que ele disse que estavam reencarnando no mundo, no Oriente e no Ocidente, falanges de espíritos já que vêm com uma maturidade consciencial inerente ao mundo de regeneração. Esses espíritos vinham dar um impulso no campo das ciências agrícolas, da tecnologia, da medicina, da saúde, das ciências de um modo geral, das artes, e nós estamos vivendo isso em todos as latitudes e longitudes do planeta. O que o senhor está nos dizendo, simplificativamente, seria que as mudanças sempre ocorrem porque faz parte do progresso. Sim. Nós, quando nascemos, vamos mudando até a fase adulta. Depois vamos mudando até a velhice. Sim. E aí vamos mudando até desencarnar e vamos mudando até reencarnar. Tá. O mundo é assim e sempre foi. Mas essa transição seria uma transição muito importante que passaríamos de um nível de planeta para um outro nível. Aí é que está. E é interessante que, quer queiram, quer não, os materialistas, os mecanicistas, que não aceitam a tese da espiritualidade, não tem a menor dúvida que da essência da doutrina espírita trazer essa informação. Mas, continuando, professor Cícero, eu fiz aquela abordagem a respeito do cenário exterior das grandes potências. Mas nós, no segmento doméstico aqui no Brasil, nós vivemos uma disparidade. Ao lado da religião, nós temos inúmeras religiões cristãs aqui no nosso território. Somos um país grandiosamente católico e somos o maior país espírita do mundo. Temos um contingente muito grande de sociedades espíritas, de médiuns, de obras. O berço hoje do espiritismo está no Brasil. Por outro lado, nós vivemos uma crise moral impressionante. Operações da polícia, do judiciário, acabam trazendo à consciência fatos que até então nós não nos dávamos conta, de que as instituições estão podres, a população não consegue reagir e existe uma camada muito grande de pessoas, contingente muito grande de pessoas, que infelizmente dão suporte a esse tipo de política
de politicagem perniciosa. Mas isso não apenas no macro sistema econômico político, mas no micro também. Nas pequenas cidadezinhas, no comportamento dos cidadãos que querem sempre se dar bem às custas dos outros, que o pequeno indivíduo que quer lesar o INSS, que quer ganhar vantagem na fila, no comércio. Como nós vamos educar o povo? Como o Estado, que está falido na sua educação institucional, vai poder estender a mão para o cidadão? Onde que as famílias irão buscar recursos cognitivos para a educação melhorar no nosso país? Tem que haver um esforço individual e coletivo em todos os sentidos, e não só deixar a cargo da escola, a escola pública, principalmente, porque as escolas particulares, elas muitas vezes representam uma corrente religiosa, filosófico-religiosa, etc., que já tem todo um embasamento doutrinário pela própria natureza da sua fé religiosa, seja qual for. Isso ajuda muito, mas não é o suficiente. A contribuição do Espiritismo, como ciência, filosofia e ético-moral e educação integral, juntamente com outras escolas espiritualistas, reencarnacionistas, trazem uma mensagem inovadora e renovadora e esperançosa, porque admitindo a pluralidade das vidas sucessivas, aquele que hoje está marginalizado ou é um marginal, convencionalmente assim qualificado, é um espírito que está tendo a oportunidade para a sua reeducação e a sua transmutação. Se ele não despertar a consciência ético-moral e não desenvolver a consciência do nós e o respeito baseado na solidariedade, ele poderá conquistar muita coisa, mas não terá paz de consciência consigo próprio. É esse conhecimento que está incluído no conceito geral de espiritualidade, que precisa ser divulgado. Hoje até a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, a Associação Médica Espírita do Brasil e a Associação Médica Internacional Espírita estão preconizando a ciência, medicina, espiritualidade, educação e saúde. Então, esses componentes básicos têm que ser desenvolvidos em todo o sistema curricular, desde da escola infantil até o ápice, que é a universidade, os cursos de mestrado e pós-doutorado, doutorado, etc. Então, essa visão planetária, que desenvolve uma consciência ética planetária. Esses ditadores de esquerda, de direita e de centro que estão perturbando o sistema, estão falidos. Falidos todos. É uma proposta. O que é feito do nazismo? O que aconteceu com o Stalin?
com o fascismo, todas as propostas ideológicas egocêntricas, materialistas, que negam os valores eternos do Espírito, elas por si, elas podem ter um poder temporário, e como tiveram, e fizeram crimes hediondos, todas elas. E ainda tem adeptos para continuar esse desmando no mundo? Tem, porque são espíritos ainda imaturos que não despertaram para a consciência do nós. Então, isto está naturalmente, o tempo vai passando para todos nós, o nosso ciclo evolutivo é no máximo 100 anos de vida, e tudo aquilo que o Cristo já disse anteriormente, arrancada será toda a erva que meu Pai não plantou. Tudo que for contrário à lei da natureza, e a cosmoética, a bioética é inerente à natureza. É esses valores que precisam ser ensinados na escola infantil, etc. E eu vou dizer mais, a nossa tese de doutorado foi Espiritismo, um saber emergente, educação integral e educação de pais gestantes. A educação começa antes da criança nascer. Então essa é uma proposta inovadora no campo da sociologia, da educação, em todos os ramos das ciências sociais, que essa proposta que o Espiritismo traz para o mundo, como a proposta dos teosofistas, a proposta de outras escolas espiritualistas, reencarnacionistas. Então há uma convergência, nem tudo está perdido. E você vai ver que novos valores vão surgir. E lembrando o nosso querido Divaldo, a partir do ano 2000, como eu já disse antes, estão surgindo espíritos cujo grau de maturidade consciencial está muito acima da média superior dos atuais personalidades mais maduras, moral e espiritualmente falando. Esses estão nascendo de novo. Esses, a terra é fértil, a semente cai, eles vão despertando os conhecimentos que já trazem, e eles vão dar nessa grande transição planetária que já está acontecendo, e que vai naturalmente proporcionar um desencarne maciço em todos os quadrantes do planeta, naturalmente. O senhor está falando a respeito dos desencarnes e abordou há pouco a questão das apurações das associações médicos, né? Sim. Espíritas. Estão realizando um trabalho extraordinário. Em relação a esse tema, transição planetária, nós temos visto um contingente muito grande de pessoas adoecendo de uma hora para outra, contraindo doenças fulminantes, câncer, doenças degenerativas, e num grau muito mais acelerado nesses nossos dias. Isso aí é um mecanismo natural que o processo da cosmobioética universal está contabilizando. Aquele que estiver em desarmonia com a natureza, com a lei moral, ele cria para si uma disfunção bioenergética que vai interferir no seu metabolismo celular, no seu sistema imunológico, e direto e indiretamente a persistir com esses hábitos anômalos, esses hábitos egocêntricos, egoístas, só o prazer do estômago e do sexo, e isso, a vida se resume só nesse prazer. Vai chegar um momento que ele vai entrar num processo de solidão profunda. Muitos recorrerão ao suicídio,
Você vê que a taxa de suicídio no mundo é consideravelmente assustadora. Então é interessante a gente afirmar que a questão da espiritualidade é um valor que precisa ser considerado na formação integral do ser humano. Nós sabemos, através do Espiritismo, André Luiz nos ensina, em Evolução em Dois Mundos, que no perispírito do ser humano, esse invólucro semi-material que entra no sistema da composição da anatomia e da fisiologia do espírito encarnado, o que ele diz? Que no centro coronário, no chakra coronário, localizado no perispírito e tem conexão com a epífise, a glândula pineal, que é a glândula da vida mental, que todo o sistema neurohormonal liderado pelo cérebro e a hipófise, etc., tudo está em conexão, tudo que estiver em desarmonia com a lei natural que atingir o corpo vai deixar. E aí esse é o novo. André Luiz diz assim, que o centro coronário, todo o pensamento emitido pelo ser pensante, seja pensamento positivo ou negativo, consciente ou inconscientemente, ele produz um impacto no DNA psi da célula perispirítica cerebral, que por sua vez vai repercutir no DNA biológico, no plano físico. De forma que o pensamento é fonte geradora. Fonte de mutação. O pensamento, um dia, em 1998, eu apresentei num Congresso Espírita Internacional em Lisboa, que eu tive o prazer e a honra de participar, a ação psicocinética do pensamento influenciando as condições geoclimáticas da região do país. Em 1998. Quando eu fiz, na década de 70, na URGS, um curso de nível pós-graduação de Biologia Comportamental, eu apresentei ao meu orientador a função psicocinética da mente como fonte geradora de mutação. Ele riu da minha cara e não me aceitou. Ele disse, se você não mudar a sua temática, você não consegue, eu não vou te aprovar. Então o que é que eu fiz? Eu selecionei 6 pares de gêmeos idênticos e fiz um estudo clássico consagrado pela genética humana a respeito das semelhanças e dessemelhança entre os chamados gêmeos idênticos, que não são iguais. Aí eu passei. Mas eu tinha um outro professor, excelente professor, um grande professor, espiritualista, teosofista, uma cabeça, professor Tondo, um grande nome na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conversando com ele, mas ele era um vidente, ele tinha uma visão, uma clarividência, que ele olhava você, ele dava o diagnóstico do que você sentia, do órgão que estava afetado, tudo, e era um físico, um biofísico. Ele disse, Cícero, isso ainda não é para os nossos dias. Eles acreditam no que o microscópio está mostrando. Então, o Espiritismo traz uma proposta, uma grande mensagem de renovação em todos os campos da atividade humana. E qual a diferença da transição planetária que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo para as transições, a necessidade e as transições que a humanidade sempre passou? Quer dizer, a necessidade que o ser humano sempre teve de mudar e de se melhorar. Qual é a diferença específica dessa? Mas isso aí tem que...
sem o conceito de reencarnação, a evolução paligenésica e paligenética, paligênese, é a grande lei. O Dr. Jorge Andréa, grande psiquiatra espírita, escreveu um livro, Paligênese, a grande lei. Significa que todos os seres vivos, a bactéria, a planta, o animal, o humano, o primata, nós estamos submetidos ao ciclo das vidas sucessivas. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 540, e isso eu estou pensando há muito tempo, e estou matutando, e teve um físico francês, Charron, escreveu um livro, O Espírito Esse Desconhecido, e um grande pesquisador, um grande cientista e um grande jesuíta, padre jesuíta, Teilhard de Chardin, abordou a questão do espírito, da evolução do espírito através da matéria. E no Livro dos Espíritos diz assim: em a natureza tudo se harmoniza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, mesmo porque o arcanjo passou pelo átomo. Eu, quando li isso e me dei conta, eu li isso em 1955, eu era estudante e aprendendo a evolução, segundo a teoria de Darwin e outros, eu vi que coisa fantástica, mas isso é pouco conhecido dos próprios espíritas. E teve um grande espírita, cientista espírita, Dr. Hernani Guimarães Andrade, que escreveu um livro que eu tenho aqui à mesa, Psiquântico. Esse grande cientista espírita demonstra, baseado na física quântica, ele faz a inter-relação entre o que o espiritismo traz, interrelacionando com os conceitos da física moderna. Psiquântico. Quando você começa a ler e estudar isso, meu Deus. Então, aqueles que estão em desarmonia, esses já estão mortos. É questão de tempo. A ciência está provando, a ciência médica, e não sou eu quem está dizendo isso, muitos médicos americanos estão testemunhando a necessidade da presença, de desenvolver uma consciência de Deus. Então, quando você vê que muitos, Einstein, por exemplo, disse que Deus não jogava dados. Ele estava numa crise existencial, filosófica, porque muita coisa que estava sendo descoberta e mostrando a ênfase no campo da energia e da matéria. Hoje, matéria não existe. Os materialistas morreram. Para ser materialista, a matéria é energia concentrada. Então, veja você, todos esses conhecimentos também estão promovendo a grande transição planetária, cultural, filosófica, novas correntes, novos pensadores, voltando a enfatizar a espiritualidade como um fator importante e imprescindível para a saúde física e mental. Então nós podemos concluir que essa transição ela está em todas as dimensões, em todos os níveis, dentro, fora, política, tudo. E vai chegar um momento que virá um caos. O caos para a grande mudança. O caos social, como ninguém morre, a gente apenas muda de plano. Nós deixamos de viver no plano físico para ir continuar vivendo no plano extrafísico.
Entendeu? Então, esses conhecimentos têm que ser divulgados. E o problema da divulgação, e esse programa que você está organizando, difundindo, você já está contribuindo para a educação daqueles que quiserem, nada forçado. Tudo, já no budismo você aprende, tudo que sai de mim no budismo, no hinduísmo, tudo que sai de mim volta para mim. Meu Deus. Então, eu serei um imbecil em pensar mal de ti, querer fazer mal para ti, porque eu estou fazendo mal para mim. Não é negócio. Não é negócio, gente. Então tem que haver uma reformulação cosmoética humana no plano físico. Então, essas doenças que estão ocorrendo agora, essas mortes prematuras, com a mudança consciencial, diminui-se? É evidente que nós vamos entrar numa nova fase planetária, um mundo de regeneração. Alguns continentes vão se afundar, como aconteceu com Atlântida, com Lemúria e outros. Então é isso, meu caro. Essa coisa, essa verdade, essas informações têm que ser divulgadas sem dogmatismo, sem sectarismo. E o importante de tudo isso, professor Cícero, é a mensagem de esperança e fraternidade, que o Cristo está cuidando de tudo. Então, é fechar os olhos, passar por essa situação, por essa noite, o dia vai chegar. Mas você não pode ficar inativo, você tem que fazer todo o bem que você puder fazer. Aliviar a dor do seu semelhante, não importa se ele é de que pé ele for. Então, isso é libertação, a doutrina da libertação, da educação, que o grande educador Paulo Freire, que foi tão mal compreendido, interpretado, demagogicamente explorado para fins políticos. Então, tá aí, vamos fazer a nossa parte. Nesses momentos finais, professor, nós agradecemos muito a companhia do senhor e principalmente por o senhor ter aceitado o convite, e dizemos que é um privilégio estar com o senhor aos 93 anos, homenageando a vida e nos dando o exemplo de que vale a pena continuar trabalhando, e nós estamos acompanhando aqui as suas literaturas, a sua atividade diária. Qual seria a sua palavra final, então, para os nossos amigos que estão nos assistindo? Meus amigos, eu estou aprendendo que além das nuvens, o céu é sempre azul. No sábado de Aleluia do ano 2004, no Templo Espírita Tupiara, eu estive lá com meu irmão, que fumou durante quase 40 anos e que estava ameaçado de um câncer na garganta. Ele não é espírita, agora que está sendo com 84 anos. Lá nesse Templo Espírita Tupiara, num sábado de carnaval da Aleluia de 2004, marcou bem isso para mim. Quando eu entrei, eu vi que o Templo Tupiara é imensamente grande. E a informação que me deram lá, eu estou contando, estou compartilhando com vocês essa experiência fabulosa que eu vivenciei nesse sábado de Aleluia 2004. Tinha 400 médiuns umbandistas incorporados, recebendo o Pai Joaquim, a Mãe Benedita, os espíritos benfeitores, que ali, e tinha umas 800 pessoas ali recebendo os benefícios espirituais.
Mas eu comecei a criticar o templo espírita Tupiara. Como é que tem tanta imagem? Tanta imagem. Tem a imagem do Cristo, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Kardec, Dr. Bezerra, que é um dos benfeitores da instituição. Eu comecei, e tinha as imagens dos santos. Aí a questão da idolatria. Aí eu fiquei pensando, mas isso o André Luiz diz, evitar imagens nos auditórios para evitar que a imagem sirva de estímulo para o hábito idolátrico da pessoa. Por isso que nas casas espíritas não tem imagem nenhuma. Então, mas lá pelas tantas, eu senti vontade de ir ao banheiro, como toda pessoa, que já estava umas 2, 3 horas lá, apreciando toda aquela cerimônia extraordinária, amorosa, humana. Aí eu fui ao banheiro, um banheiro que, nota 10, limpeza imensa, o banheiro, o mictório, um cheiro, um perfume de lavanda. Quando eu entrei para fazer o desabafo urinário, eu ouvi uma voz amiga, paternal, maternal, angelical. Eu não tinha fumado nenhuma substância que me tirasse do padrão consciencial, e nem tomado nada. Eu estava sóbrio. Eu vi e senti aquela energia, e a vontade de fazer xixi desapareceu. E eu ouvi essa voz que disse para mim: o ilimitado se limita para ajudar o limitado. 3 vezes eu ouvi essa voz. E eu senti uma ternura que jamais experimentei pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelos meus filhos. Uma ternura indescritível. E eu saí dali como que volitando, e uma vontade de abraçar aquelas pessoas doentes que iam lá buscar ajuda e que estavam buscando ajuda. E foi uma emoção indescritível. Eu estou aqui tornando público algo que pode até criar algumas críticas a meu respeito, que não me abalarão nenhuma, porque é a expressão honesta da minha honestidade e sinceridade. O ilimitado se limita para ajudar o limitado. É isso, meus irmãos. Fora da caridade não há salvação, e caridade é amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo. Não é essa ou aquela religião que vai salvar o ser humano, é a conduta ética e moral em harmonia com a mensagem crística, razão pela qual ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Quando nós atingirmos a consciência crística, nós nos libertaremos das reencarnações sucessivas, porque não precisamos mais renascer num planeta que já não oferece nenhuma experiência para nós continuarmos progredindo, e nós mudaremos para outro sistema galáctico e vamos iniciar uma nova civilização, participando de um novo contexto planetário. A transição planetária é uma bênção, é uma necessidade e é uma lei para limpar o impuro que existe na alma do ser humano, e o impuro,
a poluição física, mental e moral que perturba as condições geoclimáticas do sistema planetário terrestre. Muita paz para vocês. Foi para mim um privilégio. Agradeço ao meu querido irmão que me convidou. E até a próxima oportunidade, na luz e na paz. Muito obrigado. Que assim seja.